Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Esse canal tem a proposta de compartilhar vídeos de filosofia e psicologia. Hoje vamos falar um pouco a respeito dos manicômios e do porquê que a psicologia luta tanto contra a ideia de manicômio e o retorno deste tipo de tratamento, entre aspas. Enfim, primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que hoje eu estou gravando com o microfone à parte. Geralmente eu gravo com o microfone embutido na câmera, e hoje eu estou testando um microfone externo para ver se melhora a qualidade de áudio, tentando sempre melhorar para vocês. Então comentem no vídeo se melhorou a qualidade de áudio ou não. Se melhorou, a gente mantém. Se continuar a mesma coisa que nos demais vídeos ou piorou, a gente elimina e volta para o microfone embutido. Enfim, hoje já passou um pouco, hoje é dia 20 de maio, mas no dia 18 eu inclusive postei algumas coisas na rede social do G+, a respeito da luta antimanicomial, que foi estabelecido dia 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E o porquê dessa luta contra a ideia dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos? Bom, muitas pessoas podem não conhecer a realidade que se estabeleceu nesse tipo de tratamento e como que aconteciam as coisas dentro desse tipo de instituição. Então vamos estar comentando um pouco aqui a respeito do porquê que a psicologia luta tanto para que esse tipo de tratamento não volte mais, não retorne. Bom, os manicômios, hospitais psiquiátricos, como queiram chamar, eram instituições, grandes hospitais, se é que se pode chamar de hospitais, as formas como eles eram configurados, mas enfim, eram grandes instituições aonde o paciente que apresentava algum tipo de distúrbio mental era levado para essa instituição, e lá era inicialmente, já começamos por uma crítica, que esse sujeito ele era despido das suas vestes, e muitas vezes em muitos desses hospitais ele tinha a cabeça raspada para evitar também contaminação por piolho, por outros problemas. E aí já nesse primeiro passo nós entramos com duas questões. O fato de que quando esse sujeito ele é despido de tudo que ele tem, adereços, roupa, e tem a cabeça raspada, você simplesmente tira esse paciente de uma condição de indivíduo, de sujeito. Então você torna ele comum a todos os que estão lá dentro, você institucionaliza ele, que é uma ideia de tornar todos iguais, de se eliminar as diferenças. E principalmente quando nós analisamos isso por um viés mais da psicanálise, que é uma área que se propõe justamente a tratar o sujeito na sua subjetividade, na sua individualidade, na sua forma particular de ser, nós entendemos que esse tipo de ato de tirar as vestes que são daquela pessoa, que trazem uma carga emocional, que trazem uma história de vida com ela, e colocar ela em uma situação onde ela veste o mesmo que todos os outros, tira um tanto da personalidade desse sujeito. Então, o termo correto seria despersonifica esse indivíduo, se eu não me engano, que é essa ideia justamente de tirar as características que são particulares dele e tornar ele igual a todos os demais. E isso pro psiquismo de alguém pode ser muito danoso, porque esse sujeito ele perde a identidade. Então começamos já por, assim, na chegada, na entrada em um hospital psiquiátrico, como muito ocorreu ao longo dos anos em todos esses tipos de instituições de tratamento, acontecia muito isso, e já começamos por um problema aí.
Mas isso é só realmente a mínima, o comecinho, olha, a mínima parte de vários outros problemas, como por exemplo, nesses lugares esses sujeitos eram depositados. Então o tratamento que era fornecido a esses indivíduos eram tratamentos completamente desumanos. E aí basta nós irmos atrás de documentários, no YouTube tem alguns, inclusive disponíveis, documentários, filmes que retratam essa época, nós percebemos as espécies de tratamentos que eram dadas a esse tipo de paciente de hospitais psiquiátricos. Então eram tratamentos como o tratamento de eletroconvulsão, que é um nome bonitinho para realmente eletrocutar o paciente. Então esse paciente era submetido a choques elétricos de alta voltagem, direto na fonte, o que provocava, sem dúvida, sensações das mais desagradáveis possíveis, além, é claro, de se especular toda a possibilidade de gerar danos cerebrais, entre outras questões. Outro tipo de terapia que foi ao longo de anos utilizada nesses locais foram terapias como, por exemplo, colocar o sujeito em uma cadeira que ficava girando até ele ficar atordoado. Outro tipo de tratamento, banhos gelados. Aí muitos vão alegar, mas isso já não acontece mais. Bom, primeiramente que foi uma prática muito utilizada até bem recentemente. No Brasil, principalmente, essas práticas de eletroconvulsão, de banhos com choque térmico, esse tipo de tratamento ele persistiu até muito recentemente, então até muito pouco tempo atrás, isso quando me refiro a pouco tempo atrás, falo ainda no meu período de contemporâneo de vida, então há 20 anos atrás ou menos, em alguns lugares especula-se que existam alguns lugares meio clandestinos que ainda se utilizam desse tipo de supostamente tratamento. Então, o retorno dos hospitais psiquiátricos já nos trariam esse risco de se retomar tratamentos desumanos como esse, que ao longo de anos se demonstraram falhos e que não apresentavam melhora alguma. Outro risco, mesmo diante da situação atual, por exemplo, com medicamentos, a aplicação de medicamentos é importante, tem o seu valor, então não podemos também dizer que os medicamentos devem ser jogados fora, o paciente deve ser tratado somente com psicoterapia. Nós sabemos que em alguns casos isso não é possível, quando um paciente está em surto, está em uma situação extrema, agressivo, gerando transtornos, como por exemplo quebrando objetos, muitas vezes colocando a sua própria vida em risco ou a vida de outros, não é possível se tratar com psicoterapia de princípio um paciente nessa situação. Então sim, é necessário se entrar com uma medicação, se fazer dar uma possibilidade que esse paciente minimamente consiga se estabilizar para ser tratado aí sim com uma psicoterapia, com acompanhamento pedagógico, com atividades que possam entreter ele, onde ele possa descarregar também energia, onde ele possa direcionar de uma maneira mais aceita socialmente as suas energias, as suas formas de agir, entre outras coisas. Porém, o que se é criticado em relação à química farmacêutica na questão dos hospitais psiquiátricos? Muitas vezes em uma busca, tanto da equipe de enfermagem quanto da equipe de médicos, de dar conta, de tratar esses pacientes, muitas vezes alas sobrecarregadas, com vários pacientes, como acontecia, de terem hospitais psiquiátricos com mais de 1.000 internos, em uma tentativa de dar conta de pacientes que surtam com uma frequência razoável, pacientes que muitas vezes se demonstram agressivos. O que a equipe hospitalar faz nesses casos é dar dosagens altas de medicamentos constantemente, para que esses pacientes literalmente permaneçam a boa parte do dia deles dopados e não gerem problemas. E aí entramos com toda a discussão dos problemas que isso geram em questão do estômago, fígado, rim, entre outros diversos problemas de saúde que são gerados por medicamentos fortes, como é o caso dos psicotrópicos.
Mas isso ainda estamos numa discussão rasa e ainda estamos em elementos do tratamento, do suposto tratamento dos hospitais psiquiátricos, que ainda são dos menos drásticos. Digamos, esses não são os problemas de maior ênfase e os problemas que nós podemos considerar como os mais drásticos. Quais que são os reais problemas maiores desse tipo de suposto tratamento? Então nós temos um local que serve como depósito de pessoas. Então esse lugar, ele tem uma finalidade mais do que de tratamento, mas sim de exclusão social. Então nós tiramos da sociedade o que incomoda. E aí nós devemos nos recordar que a maioria desses pacientes que estão em hospitais, em primeiro lugar, eles não são pacientes loucos, como ao longo do tempo se colocou tanto. Eles são pacientes que têm uma facilidade, devido à sua estrutura psicológica, eles têm muitas vezes uma facilidade maior em surtar, coisa que todos nós podemos fazer, porém a maioria de nós, quando surta, descarrega de maneiras específicas, como por exemplo gritando, praticando um esporte, fazendo coisas que são mais aceitas socialmente, mas todos nós temos nossos surtos, vez ou outra. Esses pacientes em específico, eles demonstram uma facilidade maior em surtar, em perder o controle sobre os seus sentimentos, em não dar conta muitas vezes do que estão sentindo. E isso faz com que eles apresentem episódios que geralmente são incômodos à sociedade. E o que se quer muitas vezes ao mandar esses pacientes para um hospital psiquiátrico é simplesmente eliminá-los. E aí se esquece, e isso não estou dizendo que mesmo que eles tivessem um surto permanente seria justificável esse ato, mas devemos lembrar que além disso, eles não estão em um surto 24 horas por dia. São pacientes que têm um controle, que eles têm condições de conversar, de se comunicar, de terem um convívio social, porém, em alguns momentos, eles perdem a paciência como todos nós. Porém, a forma deles manifestarem essa perda de paciência não é tão aceita como a que nós muitas vezes manifestamos. Mas nesse período que esses pacientes eles não estão em surto, nós estamos privando eles de uma vida social possível. E isso descartando todo o fato de que mesmo que eles estivessem em surto o tempo inteiro, seria completamente desumano e inaceitável submeter eles às condições que eram proporcionadas pelos hospitais psiquiátricos. Mas, enfim, essa exclusão, além de não ser nem um pouco benéfica, obviamente, podemos presumir, ainda é uma exclusão que gera vários danos e que não facilita em nada a recuperação deste paciente. Então, por alguns estudos atuais, por algumas pessoas que se interessaram em expor isso, nós pudemos ter acesso a dados que pacientes que são tratados em casa, com suas famílias, com convívio social, são inseridos na sociedade, são incentivados a participar da sociedade, só o fato de elas participarem socialmente já consiste em um dos modos de tratamento mais eficientes. Então, só o fato dessa pessoa ela ter a oportunidade de estar em sociedade, de conviver com seus semelhantes, já proporciona a ela uma melhora absurda e de grande monta. E aí, com um acompanhamento terapêutico, com muitas vezes o acompanhamento de psicotrópicos, que sim, como eu mencionei, em alguns casos é necessário, tudo isso em conjunto apresentam melhoras. E aqui, não estamos falando que esse sujeito nunca mais vai surtar, porque uma das coisas que é muito alegada, o paciente só é acompanhado, participa, por exemplo, do CAPS, é acompanhado terapeuticamente, está sob análise psicoterapêutica, mas surtou. Então o sistema não funciona. Não se espera que ele nunca mais surte. Porque, como foi mencionado, todos nós surtamos, apenas a diferença dele manifestar os seus incômodos, a forma dele manifestar os seus incômodos é diferente. Então é nisso que consiste a diferença geralmente entre, principalmente, estruturas psicóticas e estruturas neuróticas. O neurótico tende a manifestar o seu incômodo de maneiras socialmente mais aceitas do que o psicótico.
Mas é óbvio que uma hora ele vai surtar, ele vai perder a paciência, ele vai ter um momento que é dele, que ele precisa representar o que ele está sentindo. E é para isso que ele está sofrendo o acompanhamento terapêutico, para que justamente ele consiga manifestar isso de uma maneira o mais aceita socialmente possível e que não gere prejuízos nem para ele, nem para a sociedade na qual ele está inserido. E isso é esperado, isso faz parte da vida normal, entre aspas, e saudável de uma pessoa. Surtar faz parte da vida dela. Então não é isso que diz que o tratamento não funciona. O que diz que o tratamento de fato funciona e é eficiente, esse acompanhamento na vida social, com a inserção social desse sujeito, é o fato de que esses surtos se tornam muito menos frequentes do que seriam ou dentro de um hospital psiquiátrico ou em qualquer outra forma de ação. E é importante destacar que aqui sim se tem uma melhora, diferente de nos hospitais psiquiátricos que não se tinha melhora alguma. E para quem tiver interesse de buscar mais sobre os hospitais psiquiátricos, verá que as formas, além das formas de tratamento que foram mencionadas, que eram assim, simplesmente desumanas, nós temos situações de higiene, então pacientes, por exemplo, que não se tinham cuidado com a higiene pessoal deles e eles acabavam deitados nas próprias fezes, acabavam em situações assim realmente que a maioria de nós se sentiria extremamente incomodado se um animal de qualquer outra espécie que não a humana fosse submetido a essas condições. E por incrível que pareça, ainda existem pessoas que defendem o retorno de hospitais psiquiátricos e que é uma situação simplesmente absurda. Basta estudar um pouco a história da psiquiatria, e aqui não estou também condenando, dizendo que a psiquiatria é mal, é ruim por isso. Não. Nós entendemos que era um contexto histórico diferente, era uma situação onde não se tinha uma ideia de tratamento diferente disso. Essa ideia ela vem posteriormente com Sigmund Freud, quando ele traz a ideia de se trazer essa terapêutica pela palavra, a conversa, o atendimento psicoterapêutico, que até então não se tinha muito essa noção. Ou até se tinha a noção de gregos que já traziam a importância de se relatar os problemas, mas não era uma coisa para a qual se dava muita importância e que se apresentava de maneira científica eficiente. Diferente de quando Sigmund Freud traz, que isso acaba se demonstrando como uma terapia muito útil e de extrema importância. Então também não podemos condenar a psiquiatria e dizer, não, a psiquiatria é má porque fez isso ao longo de anos. Não, ela estava em um contexto que demandava dela uma atitude, então os médicos tinham que fazer algo em relação a esses pacientes que apresentavam surtos, que apresentavam vários sofrimentos psíquicos, e ela simplesmente não tinha o que fazer senão isso. Mas é importante lembrarmos, isso ocorreu, foi necessário nesse período, não se tinha uma outra forma de tratar, é graças a essas atitudes da psiquiatria ao longo dos anos que nós pudemos desenvolver outras formas de tratamento, porém, passou. Foi, né? Então foi uma coisa que foi útil naquele período, teve sim o seu requinte de crueldade, naquele contexto não era cruel porque não se tinham outras alternativas e não se tinha a compreensão que se tem hoje acerca do que estava sendo feito, mas hoje se tem essa compreensão, hoje se tem outros métodos. Então essa defesa de retorno de uma instituição que era altamente danosa à subjetividade de cada um, então destruía com a questão da autenticidade de cada sujeito, uma instituição que gerava vários prejuízos sociais, já que não havia sociabilização, a não ser entre os próprios internos, e não era uma sociabilização adequada, incentivada, estruturada como é hoje. Também é uma instituição que dava condições de higiene, muitas vezes assim, deploráveis,
aos seus internos. Defender esse tipo de instituição em um retorno de algo que já foi demonstrado falho ao longo de anos é uma coisa simplesmente insana. E por isso se estabeleceu o dia 18 de maio como um dia da luta antimanicomial, um dia de importância de se relembrar tudo isso, se lembrar que essas instituições existiram ao longo de anos e não funcionaram. Para então se entender que as formas de tratamento atuais não são perfeitas, obviamente ainda temos muito a se melhorar, mas ainda assim são sim uma superação do modelo antigo. Então dizer que muitas vezes dentro da psicologia, da própria psicologia e da filosofia se critica muito a ideia de superação, de que isso é melhor do que se tinha anteriormente, mas creio que qualquer pessoa com um mínimo de sanidade, e aqui se questione da forma que se quiser o que é a sanidade mental, mas uma pessoa que minimamente raciocina um pouco vai entender que você tratar um sujeito diante do amor da família dele, diante da sociabilização, diante de um contexto social que o apoie, é muito mais eficiente do que você simplesmente jogar esse sujeito em uma instituição que tem como única finalidade excluí-lo da sociedade para que ele não incomode. Então o sujeito ele não deve ser excluído, mas sim ele deve estar em meio à sua família, recebendo atenção, recebendo carinho, para ter energia para superar suas dificuldades estruturais, psíquicas, psicológicas e, em conjunto com isso, também estar sendo inserido na sociedade, que isso é altamente importante no seu tratamento e é importante também para quebrar o preconceito da sociedade, para mostrar que não, esse sujeito ele pode ter surtos, ele pode, vez ou outra, ter atitudes fora do que é tido por nós como comum, como todos nós podemos ter, e que ele tem sim o direito de estar inserido na sociedade e de estar vivendo junto com os seus semelhantes, que somos nós. É isso, obrigado a todos pela atenção. Então, novamente lembrando, aí maio já passou o dia 18, mas eu só tive tempo mesmo de gravar algo agora, mas fica também, não é só no dia 18 que tem que ser lembrado isso. É uma coisa que é importante lembrarmos no nosso dia a dia, pelo ano todo, para sempre estarmos lutando contra essa forma de exclusão social das pessoas que supostamente incomodam, que são aquelas pessoas que fogem à norma, ao padrão, ao que nós conseguimos dar conta. Então o problema da loucura, entendida desse modo, é muito mais um problema nosso do que da pessoa que realmente sofre com algum tipo de transtorno ou sofrimento psíquico. É muito mais uma questão de que nós não damos conta disso do que algo com o sujeito em si. Para quem está se perguntando também o porquê do retorno do jaleco, que eu já não estava usando mais, eu não sei porque as pessoas se incomodam tanto com o jaleco, que é uma roupa comum como qualquer outra, é porque está frio e a maioria das minhas jaquetas, das minhas blusas tem algum tipo de logo de empresa, tem algum tipo de marca, de propaganda. Como eu não quero ser processado por direito de imagem por nenhuma empresa, então optei pelo jaleco, que me aquece e é relativamente liso, só tem um emblema da psicologia mesmo, que é de uso livre. Obrigado a todos pela atenção durante este vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos e lembre-se também de comentar a respeito do áudio, se ficou melhor assim, se ficou pior, para mim ter um retorno também, saber. Afinal, sempre estou buscando melhorar a qualidade dos vídeos para vocês. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.